A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, mais uma passagem do ministério Elias e Eliseu. Não é o mesmo ministério, mas falando ainda desse período do rei Jorão, né, dependendo da tradução. Nós temos aqui rei Jorão, o Jorão completando também com o rei Acabe, era no mesmo período, beleza? Inclusive o contexto dessa passagem tem a ver com a seca, a profecia de Elias, a ordem do Eterno para que não chovesse, um pouquinho antes, já criando o contexto. Então Jorão de Judá, ontem e amanhã as passagens todas desse final de semana, os 3 vídeos, têm a ver com o rei Jorão de Judá e o rei Acabe do norte, beleza? A passagem é 1 Reis capítulo 17, versos do 8 ao 24. Obviamente, para a gente não se alongar, encerrada a saga da série do Exílio a Cristo, a gente vai falar apenas da passagem, os versículos dentro dessa passagem, 1 Reis capítulo 17, versos do 8 ao 24, vou ler apenas o 12, o 13 e o 14, beleza? No entanto, ela replicou, tão certo como vive Yod-Rei Vav-Rei, o Yahweh, o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa a fim de preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yod-Rei Vav-Rei, Yahweh, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Altíssimo fizer chover sobre a terra. Passagem lida, vamos lá. Contexto, para a gente não se alongar muito, Sarepta ficava em uma região da Fenícia, ou seja, estamos falando fora dos muros do Reino do Norte, fora dos muros do Reino do Sul. É uma área costeira ao norte de Israel, no território que hoje corresponde ao Líbano, e está situada entre Tiro e Sidom, lembrando aquela época em que Jesus vai pregar para uma região mais ou menos ali na mesma região. O período de Elias em Sarepta foi durante o reino do Acabe, esposa de Jezabel, no século 9 a.C., e reino Jorão de Jerusalém. Certo? Situado o contexto, nós temos aqui o comando divino, a prova de fé, e Elias, ele manda servi-lo primeiro, tá? Ele foi para uma região pagã, que adorava Baal, e mesmo assim, Deus, o Eterno, alcança, tá? E foi um pouquinho depois da profecia da seca, quando o Altíssimo ordena que Elias vá morar perto do ribeiro de Querite, onde é alimentado por corvos, que são andarilhos da tribo dos ismaelitas, né, o filho de Abraão. Então, corvos, nesse caso, não são bichos que estavam alimentando Elias quando ele fugiu da Jezabel, tá? Chegando em Sarepta, ele encontra a viúva numa situação de total desespero e fome, Reino do Norte. Tem série aqui no canal a respeito das tribos do Reino do Norte, sobre o reinado, um pouquinho sobre o reinado do Acabe. Era total desolação, fome, desespero, tanto é que essa parte que eu li, eles estavam passando fome e morreriam, e a mulher teve sua fé testada, ela alimentou o profeta, e a partir daquele dia o milagre foi feito, a promessa de Elias de que nunca faltaria nada para ela enquanto não tivesse chuva foi cumprida. Essa atitude da viúva obedecer, mesmo em extremo desespero, foi um exemplo de fé. Frisando novamente, Sarepta era fora dos domínios de Israel. Mais uma passagem, junto com a Dinamã, que vai ser amanhã, falando: Deus escolhe aqueles que Ele quer. Ah, mas ela não é judia. Ah, mas ela não é hebreia. Ah, mas ela não é Israel. Para o Eterno, isso não é o importante. Ele escolhe quem Ele quer para fazer aquilo que Ele quer e para fazer milagre com quem Ele quer. Ele é o Altíssimo Poderoso, Altíssimo, Onisciente, Onipresente, Onipotente. Ele é o Eterno, Ele é a própria perfeição. Ele é quem promete e é fiel para cumprir, tá? E sua obediência não foi baseada no que ela via, porque ela não tinha nada para ver. Ela foi baseada na fé e no que o homem de Deus, a potente voz do homem de Deus diz, e o milagre continuou a prova de fé. E você lê em Provérbios
capítulo 11, verso 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Deixando claro, não preciso nem... é autoexplicativo. Generosamente, tá? Lucas capítulo 6, verso 38. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será derramada no regaço de vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. 2 pontos importantes dessa passagem de Lucas é o seguinte: dá e você vai ser recompensado. Para transbordar, você pode dar, você vai receber triplamente, quadruplicamente. Saiba pedir. Eliseu pediu a porção dobrada. Olha, é você quem é, eu vou ter que pedir dobrada, eu vou ter o dobro de trabalho. E foi concedido. Mas retenha e cai na pobreza. As 2 passagens são completamente e absurdamente, elas se completam, tá? E uma segunda parte ali, do 17 ao 24, é a confirmação do milagre. Aquele que crê no eterno, aquele que sabe quem é o Deus a quem serve, vai ter o milagre e a vida eterna, e é o que acontece aqui. O filho da viúva adoece e morre. A reação da mulher é o desespero completo e a acusação da presença do homem de Deus, que Deus ordenou que ele fosse lá, que Deus ordenou: ó, tô preparando uma viúva, vai que eu tô te mandando, Elias. E ele foi, e sugerindo que ele veio para lembrar do pecado do paganismo, né, da vivência fora da cobertura de Deus, e toda essa dor, confusão, são plausíveis, né? E mostra a vulnerabilidade humana diante de uma tragédia absurda dessa, né? Pô, você me prometeu que não ia faltar nada e faltou a vida pro meu filho. E a resposta de Elias: ele pega a criança, leva pro quarto, ele ora, ele conversa com Deus mesmo sobre o ocorrido. Até na passagem é muito bonito, porque ele chega e ele declara para Deus: que foi eu que te fiz mal, homem de Deus. Vieste para condenar-me pelo pecado. Essa é a passagem, né, que ela fala. Aí você pega a passagem, a resposta, né? Ele clama a Deus: ó Altíssimo, até esta generosa viúva que me hospeda tu queres afligir, né? No verso 20, né? No verso 18 ela reclama com ele. No 19, Elias rogou para dar o filho, pegou nos braços, levou para o quarto, ele orou no quarto, no íntimo, né? Há vitórias, né? Como a passagem bíblica de Davi, né? Que ele foi preparado no oculto, isolado de todos, para uma vitória pública. Que foi a mesma coisa. Milagre cotidiano da perda de um filho, né? Quantos filhos morrem? Não sendo frio, mas nesse contexto de fome e miséria do reino do norte, devido a toda a idolatria do reinado de Onri, Zinri e Acabe, nessa dinastia, você tem várias crianças que morrem. Isso aqui mostra o contexto político e geográfico social daquele povo que vivia no Reino do Norte debaixo de Acabe, tá? Só para vocês entenderem. Então, o milagre cotidiano da perda de um filho de um povo pagão. Era um povo pagão do pagão. Então, tá mostrando ele clamando: ó Altíssimo meu Deus, até esta generosa viúva que me hospedas tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou 3 vezes, a questão do 7 e do 3, né? O 3, o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, né? O Altíssimo Criador, o Espírito do Criador, o Espírito de sabedoria, de temor, né? De Isaías 11, capítulo 2, e o Filho, o próprio profeta, né? Carnal, ou o Cristo, né? Então tudo isso, 3, 7, o número da perfeição, né? 6 dias criou a humanidade, no 7º ele desfrutou. Então tudo isso, né? A Kabbalah também estuda muito sobre isso. E o Altíssimo fez voltar à vida. Ele clamou: ó Altíssimo meu Senhor, fazes voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida deu a ele. E levou o menino para baixo, integrou a mãe, e ele mesmo: olha, teu filho está vivo. Então esse olha deixa claro o quê? Poder do Altíssimo, ele sendo Elias, tá? Ele quase que meio que se espanta, porque ele se compadeceu. Você vê no clamor dele a oração, né? Pro milagre, tá? Então essa passagem é muito linda, é muito bonita. Em João 3,16, né? Um dos versículos que eu mais gosto: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa crença, né? João 11, 25, 26 também diz isso. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então ele diz isso, deixando claro que ele, sendo a palavra, o verbo encarnado, ele é a própria ressurreição. A crença no milagre, esse milagre para qualquer um,
os gentios, né? No caso, é uma região onde Jesus foi também. E essa soberania em situações improváveis, né? Cuidando das viúvas, né? Você vê lá em Levítico, capítulo 19, versículos 33 e 34, a questão do estrangeiro, da viúva, né? Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o oprimam. O estrangeiro que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Com vocês, seguindo os preceitos, lógico, do tempo do hebreísmo, lá dos hebreus. Amem-no como a vocês mesmos, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 18 e 19, também defende a causa da viúva, do órfão, dando roupas, ou seja, cuidando para que nada falte. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17, não negar justiça ao órfão. Tem justiça, tem roupa, tem comida, tem todo o apreço que precisa. Então você vê o milagre, você vê essa ideia crística já no Antigo Testamento, na época de Elias, 900, 800 anos antes, né, de Cristo, você vê isso. A justiça, cuidar dos órfãos e das viúvas. As viúvas, aqui no sentido de realmente uma mulher já mais velha, em idade de dificilmente casar-se, né? Os órfãos, crianças mais novas, no caso, o filho que adoeceu, obviamente, que apesar de não ter faltado mantimento, faltou comida durante um tempo. Eles tiveram que racionar. Calor excessivo, desértico do Reino do Norte, mais a questão da falta de comida, de água. Então, você vê em Tiago, capítulo 27, exatamente o que eu estou falando, até para fechar a passagem. A religião, ou seja, essa ligação de Deus com o nosso Pai, que ele aceita como pura e imaculada, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É essa ideia crística de salvação que ele quer, pura e simplesmente. Que nós possamos cuidar, seja diretamente com algum tipo de recurso, alguma coisa, ou dando uma palavra de apoio sem julgamento. O próprio Deus é o justo juiz. Não use o prumo que Deus quer usar, porque você vai se ver numa situação difícil. Não podemos julgar. Apontar um dedo indica que tem 3 apontando para você, tá? E por fim, Isaías capítulo 1, verso 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Sempre frisando, tá em Deuteronômio, que é o livro da aplicação da lei, tá lá em Levítico, a aplicação sacerdotal, Tiago, meu irmão de Jesus, e o próprio Isaías, o livro profético do messiânico do Cristo é o Isaías, e no primeiro capítulo tá lá para aprender a fazer o bem. Olha quanta lição: aprender a fazer o bem, buscar a justiça, acabar com a opressão. Já são 3 lições: lutar pelo direito dos órfãos e defender a causa dos viúvos. São 5 mandamentos num só. Aprender a fazer o bem, amar Deus acima de todas as coisas, buscar a justiça. Deus é justo, você livra-se do resto e busca Deus, segundo o mandamento, acabar com a opressão, ame o próximo como a si mesmo, as bem-aventuranças. Tá tudo escrito, tudo claro, não é obscuro. Que nós possamos crescer hoje e sempre na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui.